Olá, gente, eu me chamo Vitor Pinto e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês de como foi minha adaptação aqui na Itália. E eu vou falar para vocês, se você quiser um dia morar aqui na Itália, uns métodos que irão fazer com que a sua estadia aqui na Itália seja mais fácil. Então, para começar a história, eu vim morar aqui na Itália em 2019, em agosto. Cheguei em agosto de 2019 aqui na Itália. E aqui na Itália, o ano escolástico, o ano frequente no Brasil, é de janeiro a dezembro. Aqui é de setembro a junho. Então, o primeiro dia de escola começa em 12 de setembro e o último é 7 de junho. Aqui na Itália, tem muito tempo de férias, temos 2 meses de férias, porque aqui na Europa, a Itália é o país que tem mais dia de escola. Então, no final do ano escolar, eles implementam mais 2 meses de férias. Então, eu cheguei aqui em 2019 e fui direto para uma escola suíça, não fui para uma escola italiana. Talvez tivesse ido para uma escola italiana, não teria tido muitos problemas que eu tenho, que eu vou contar para vocês. Eu entrei numa escola suíça e eu não falava alemão, falava pouco italiano e falava português, só português e inglês. E as pessoas que falavam na minha classe alemão já estavam no nível B1/B2. Então, para me adaptar alemão é uma língua muito difícil. Aprender alemão, italiano e espanhol na mesma hora é difícil. Então eu tive problemas, e muito mais quando chegou em janeiro de 2020, janeiro, fevereiro chegou a pandemia. Então ali mesmo que lascou. Ali teve lockdown, eu voltei pro Brasil, que a gente não sabia o que ia dar aqui. Meu pai naquela época não morava aqui, ele morava no Brasil, nem agora ele mora aqui, ele mora no Brasil, e ele fazia uma vez a cada 2 meses, ele ficava uma semana aqui. Uma vez a cada mês. E daí, a gente voltou ao Brasil, decidimos voltar ao Brasil. E eu fiquei até setembro no Brasil. Eu cheguei em fevereiro, fiquei o ano todo praticamente com aula online. Como o horário do Brasil era muito diferente, eu acordava 3 horas da manhã para fazer uma aula e terminar às 9. E isso é muito difícil, né? Portanto que eu dormia, ficava quase dormindo. E no segundo ano que eu tive, que era a segunda média, eu também teve essa coisa de coronavírus. A gente fez 3, 4 meses de escola e voltou o coronavírus. Voltou o coronavírus, tivemos a mesma coisa, mas dessa vez nós não voltamos pro Brasil, ficamos aqui. Daí, quando acabou, tinha os últimos 3 meses de aula, eu não estava estudando, eu não tinha estudado naquela época, não tinha estudado nada. E eu estava mal na escola, eu estava indo muito mal. Eu estava para repetir, por quê? Porque, primeiro, que eu não estudava alemão, nunca tinha feito alemão na minha vida, e eles me ajudavam. Tinha matemática em alemão, eu não entendia nada. Era uma coisa de geometria muito difícil. Tinha tudo em alemão, muita coisa. Tinha ciências em alemão, para vocês entenderem. Então, era uma coisa muito difícil. Então, eu já estava meio indo mal, estava indo muito mal, e eu tava quase repetindo de ano. Mas nos últimos 3 meses eu recuperei tudo. Eu consegui passar de ano. Então, daí, nessa escola alemã acabou. Eu mudei de escola, que estava sendo difícil para mim. E eu fui uma escola bilíngue. Uma escola que falava italiano e inglês. Nessa escola, eu fiquei só 1 ano porque não tinha um liceu. Eu estava na terça média, que seria o 7º ano. E aqui, do 7º para o 8º ano, tem uma diferença muito grande. É como se fosse o 9º ano no Brasil pro primeiro ensino médio. Então, essa diferença tem aqui, só que no 7º ano pro 8º. Então, aqui nessa escola que eu tava, não tinha o 8º ano para fazer, só tinha o 7º. Eles não abriram, não sei, uma sessão pro 8º. Então eu fiz só 1 ano naquela escola, fiquei muito bem. E eu tive tipo um exame final, tipo um Enem no 7º ano. Tipo quando vocês têm aí no Brasil, no 9º ano para entrar no primeiro colegial.
eu tinha a mesma coisa, só que no 7º ano. Mas naquela escola eu fui muito bem, meu inglês, graças àquela escola, hoje é um inglês perfeito quase, muito bom. E então, aquela escola aconteceu tudo bem. Aqui que chega o problema, para quem quiser estudar em escola. No 9º ano, no 8º ano, eu entrei numa escola italiana. E nessa escola italiana, eu fiquei com receio, porque todo mundo já me colocava falando que era difícil, e eu já cheguei lá pensando que era difícil. E quando eu me deparei que tinha um novo método de avaliação, não tinha só mais a prova, mas tinha a prova oral, que isso no Brasil não existe, eu nunca tinha ouvido falar, falava, que é isso? Isso seria como uma prova, só que oral. Então, em um mês, eu tenho que fazer 2 provas orais e uma prova. Então, isso é muito complicado. Até hoje, eu agora estou no 2º ano, que seria o 9º ano brasileiro. Até hoje está meio difícil aqui para mim. Portanto, eu não vou muito bem. Mas eu consigo bem, eu consigo passar de ano. E esse é o problema aqui, para quem quiser vir estudar aqui. São as provas orais, porque é uma coisa muito complicada. Os professores aqui, os italianos em geral, não gostam de pessoa imigrada. Eles não gostam nem de brasileiro, nem de africano, nem de americano eles gostam. Pra você ter noção, aqui na Itália, eles odeiam os franceses. E eles não gostam de ninguém, eles gostam só dele no país dele. Uma mente muito fechada, né? Então as professoras são meio chatas, escrotas. E elas não... Muitas vezes ela não aceite que você se fale mal alguma coisa, ela não consiga falar, e ela acaba te avaliando como um italiano. Então isso para uma pessoa... Isso foi o meu caso, gente. Eu não sei se uma professora deu sorte, pegar uma professora boa, deu sorte. Mas o meu caso foi esse. Eu já mudei de 3 escolas, sempre foi esse caso. Nesses últimos 2 anos eu tive em 3 escolas, porque foi muito difícil para mim essa adaptação. Então eu fiquei 3 meses em uma escola, depois mudei, terminei o ano naquela escola e agora eu tô numa escola que eu gostei. Tô gostando da escola que eu tô, mas agora não sei o que vai acontecer, se eu vou mudar de novo, porque agora minha irmã, vocês já devem saber que ela vai entrar em medicina, e então não sei o que vai acontecer. Então, gente, eu queria falar só pra vocês que esse é o problema, esse é o grande problema, é a interrogação oral. Se prepare, você quer vir estudar em Itália, se prepare com essa interrogação oral, que é difícil, viu? Tem até interrogação oral de matemática, uma coisa muito complicada. Esse foi o vídeo, vocês gostaram, deixa um like e comenta aí o que vocês acham desse método de avaliação. Tchau!